paz do Senhor a todos, alunos da FATESB, irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Kleber Tojo, e é um prazer tê-los uma vez mais para aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento. Essa é a terceira aula, ou a terceira parte da aula de bibliologia. Nas últimas aulas, aprendemos sobre como a Bíblia foi escrita em folha de papiro, da onde essa folha vem. Aprendemos uma palavra muito importante para o conceito de concerto, que é a palavra Brit, ou alguns pronunciam Berit, mas o correto de se pronunciar é Brit, porque tem um pequeno E quase invisível, mas isso é para outra aula. Vamos ficar com a pronúncia, ou você pronuncia da forma portuguesada Berit, ou você pronuncia da forma em hebraico, que é Brit, ok? Que é concerto, testamento. Aprendemos também que a Bíblia nem sempre foi escrita em capítulos e versículos, somente a partir do cardeal Hugo e de Robert Stefano, a Bíblia ficou dividida em capítulos e versículos. Nesta aula, nós vamos também citar algumas coisas importantes. Na aula passada, você viu a importância da Escritura Sagrada, porque o próprio Jesus, ele falou das Escrituras, ele aprovou as Escrituras, ele citou as Escrituras, ele testificou dele mesmo dentro da Escritura e chamou de verdadeira. João 17:17, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade, ok? E hoje nós vamos dar continuidade. Vamos ler um texto bíblico para iniciar esta aula. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 23, e o versículo de número 35. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Nós terminamos a aula passada citando o caso de Abel e o caso de Zacarias, filho de Baraquias. A primeira história que fala de Abel está no livro chamado Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica possui 24 livros. E o caso de Zacarias, ele está no livro de Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica. São 24 livros, inicia com Gênesis e vai até o livro de Crônicas. Então nós temos 24 livros e Jesus cita a história do começo e ele cita a história do fim do escrito sagrado da Bíblia hebraica. Então você vê, Jesus de várias formas anunciou a escritura sagrada. Tá? Vamos para o slide. O Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com exceção de alguns trechos escritos em aramaico, que foi a língua herdada pelos judeus pós o exílio babilônico. As divisões do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento são classificados em 4 grupos. Presta atenção, tá? Eu conheço muitas pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, tá? Martinho Lutero, ele dizia que estudar a Escritura Sagrada era como pegar maçãs em uma macieira. Ele comparava a ler a palavra de Deus como colher maçãs em uma macieira. Ele via a árvore, a macieira, ele ia até ela, chacoalhava a macieira, as maçãs caíam, ele colhia todas, então ele saía vasculhando até achar as que caíram todas. Depois ele subia na árvore, pegava todas que ficaram no galho, olhava para não deixar nenhuma. Quando descia, ainda olhava debaixo de todas as folhas. Então nós temos uma árvore inteira. Eu quero usar o comparativo de Martinho Lutero, em que nós temos que conhecer a árvore inteira quando nós olhamos para ela. Quando nós olhamos para a Bíblia, temos que compreender o todo dela. E a Bíblia possui 66 livros, ok? A Bíblia, ela possui 66 livros, tá? 66 livros. A Bíblia Sagrada possui 66 livros.
e ela está subdividida em duas partes, tá? Duas partes, ok? Que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é classificado em 4 grupos, ok? Vamos para o slide. O primeiro chama lei, tá? Que nós conhecemos como Torá, Pentateuco, que são 5 livros. O livro de Gênesis, vamos lá? Repete comigo aí em casa, vai. Você está aí no ônibus, não importa onde você esteja, repita comigo para memorizar isso. A primeira parte das subdivisões dos livros do Antigo Testamento chama lei. Os judeus chamam de Torá. Nós conhecemos como Pentateuco. A palavra Torá quer dizer lei. A palavra Pentateuco, que é do grego, que vem da LXX, a Bíblia dos 70, que nós citamos em aulas passadas, quer dizer 5 volumes. Anote isso, quer dizer 5 volumes. Então nós vamos ver quais são os 5 livros que falam da lei, tá? Que são considerados lei. Gênesis, repete aí comigo, hein? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Deuteronômio. Essa é a primeira divisão conhecida, tá? Também como Pentateuco. Como eu acabei de citar, escreva isso no seu caderno. A palavra Pentateuco significa 5 volumes, ok? Por isso eles são 5 livros. Nós temos também uma divisão chamada História. Vamos para o slide? São os livros históricos do Antigo Testamento, tá? Eles são divididos, tá? Em alguns complexos. Primeiro, lei. Segundo, história. São os livros históricos. Vamos lá. São 12 livros. Repete comigo aí, vai. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, tá? Estes livros dramatizam as histórias de Israel no período teocrático, sob o regime dos juízes, no período monárquico, sob o regime dos reis e no período pós-cativeiro, sob Esdras e Neemias, ok? Essa palavra teocrática que nós citamos aqui, trata dentro deste período onde nós vamos aprender muitas coisas sobre o povo de Israel. Nós temos o período teocrático. O que é isso? O período teocrático é o período em que o próprio Deus, ele governava. Ainda não havia rei, já havia sacerdote, já havia profeta, já havia juiz, mas quem reinava, governava, ditava era Deus. É um período teocrático, tá? Teocracia, nós temos democracia e nós temos teós de Deus, ok? Onde nós temos regime de lei complexos e ainda não temos uma monarquia. O período monárquico é um período onde nós temos os reis de Israel, um monarca reinando. Já não é Deus mais que reina diretamente a nação, ele é Deus, mas agora tem um rei, tá? Nós vamos falar aí ao longo das aulas sobre esse período monárquico, vamos falar sobre a teocracia dentro da matéria teologia, que é doutrina de Deus. Então nós vamos aprender muitas coisas sobre estes períodos também nas aulas teológicas, ok? Nós temos também livros chamados de livros poéticos, são poesias. Vamos para o slide? Poesias é a terceira parte do complexo de divisões dos livros da Bíblia Sagrada. E eles são 5. O livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão, ok? Lembrando que dentro dos complexos de livros da cultura judaica,
existe alguns complexos livros que eles vão ler, né? E este livro de Cantares de Salomão é chamado Shir HaShirim. Este Shir HaShirim quer dizer o mais excelente de todos os cânticos, tá? Mas não é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, tá? São livros poéticos. E estes livros, veja isso no slide, são conhecidos também como poéticos ou devocionais por conter, tá? Um drama poético, tá? Uma história dramatizada, onde você vê as coisas acontecendo de uma forma, muitas das vezes triste, emocionante, onde a emoção é exposta e vai dramatizar a história, ok? Dentro desses livros poéticos. São vários, as histórias de Davi, o Cântico de Moisés e muitos outros, ok? Nós temos também poesias líricas. O que são poesias líricas, ok? Poesias líricas são poesias cantadas, tá? E a lira era um tipo de harpa, como se fosse uma harpa. Por isso, poesia lírica, poesia cantada. E Salomão, ele, por exemplo, dentro do seu livro de Cantares de Salomão, ele vai cantar por várias vezes. Lembrando que o livro de Salmos, né, que também faz parte desse complexo de livros de cânticos, de poesia, é um inário. E ele é sempre cantado, tá ok? Salmos no hebraico é terlim. E no grego é psalmoi, que quer dizer cântico, louvores, canções, ok? Nós temos também didática poética no livro de Provérbios, tá? O livro de Jó, ele nos fala sobre um drama poético, a história de Jó é um drama poético. Nós temos, por exemplo, no livro de Salmos, poesias líricas que são cantadas, e nós temos a didática poética em Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de conselho, é um livro de sabedoria, é um livro de filosofia para nós, teológica, tá? E didática quer dizer ensino, tá? Quer dizer aprendizado, o ensino. Então nós temos uma didática, um ensino filosófico no livro de Provérbios. Nós temos idílios poéticos, ok? Idílios poéticos, ela significa um poema curto, e ele pode ser lírico também, ele também pode ser cantado, ok? Isso é um poema lírico, tá? Um poema de idílios poéticos, ok? Ele pode ser cantado e é um poema curto. E nós temos também, além da didática poética de Provérbios, filosófica de ensino também, nós temos a didática filosófica em Eclesiastes, onde Salomão vai dar um show de sabedoria, até mesmo quando nós lemos que há um tempo para todas as coisas, nós temos lança o teu pão sobre as águas e muitos outros estilos de escrita que nos levam à sabedoria, ao saber, à filosofia, que alguns filósofos chamam de a mãe do saber, ok? Salomão era um grande sábio, ok? Nós temos aí um drama poético, Jó 42, 2, né, na Escritura Sagrada. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Você se lembra da história de Jó? Jó foi um homem que tinha tudo, perdeu seus filhos, seus bens, mas não perdeu a presença de Deus. E no final da história do livro de Jó, na história de Jó, nós vamos dizer que Deus vai restituir a sua família, vai lhe dar filhos e filhas e vai lhe abençoar em dobros com os seus bens materiais. Então a história de Jó, ela é um drama poético. A história de Jó, como acontece, o que acontece na vida de Jó, é um drama poético. São coisas que nos fazem chorar quando nós olhamos verdadeiramente para a história de Jó. Poesias líricas, o exemplo está em Salmos 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, né?
eu não sou um bom cantor, mas aqui está um cantor, né, lírico, uma poesia lírica. O salmista, quando ele vai cantar aqui, ele canta dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então você vê, é uma poesia lírica, uma poesia cantada. Nós temos o exemplo de didática poética em Provérbios 14, versículo 29. Ó longânimo e grande, o longânimo é grande em entendimento, mas de ânimo precipitado exalta a loucura. Então você vê uma didática poética, ou seja, um ensino poético. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Nós vamos ver agora um exemplo de idílio poético, ok? Um poema curto, veja aí no slide. São idílios poéticos, está em Cantares, capítulo de número 7, versículo 1 ao 9. Vamos ler? Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas de tuas coxas são como as joias, trabalhada por mãos de artistas. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como monte de trigo, cercado de lírios. Os teus 2 peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como os viveiros de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs, e o teu paladar como um bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Então este é um exemplo de poemas curtos, ok? Que são idílios, ok? Salomão era um poeta, um filósofo, e podemos dizer aí até diferente, né? Imagine você chegar para sua esposa, varão, ou você esposa, ouvir esta frase, o seu esposo chegar e dizer assim: olha, você é bela, né, como as éguas do faraó, né? Já pensou, né, que tipo de poema, né? Mas naquela época era um poema que encantava, falava da beleza das coisas da época, né? Se você falar isso, quem sabe para uma mulher hoje, ela vai brigar com você, não é verdade? Brincadeira, ok? Vamos para o slide. Nós temos aí a 4ª parte, que são profecias, tá? Vamos no slide. A 4ª parte, que são profecias. São 17 livros subdivididos entre profetas maiores e profetas menores, ok? Os profetas maiores, ok? Os profetas maiores são, cite comigo aí, Isaías, Jeremias, Lamentações,
de Jeremias, Ezequiel e Daniel, ok? São os profetas maiores. Vamos para os profetas menores. Quero só fazer uma pausa. Eles não são chamados de profetas maiores porque eram maiores, porque viveram mais, porque eram melhores, nada disso. Eles eram chamados de profetas maiores porque o Antigo Testamento falava sobre o Messias, que é o nosso Jesus, é isso mesmo. E esses profetas anunciaram de uma forma messiânica mensagens dentro dos seus livros. E os profetas, que são os 17 livros, eles falavam sobre esse Messias. E esses 5 primeiros livros, Isaías, Jeremias, Daniel, Lamentações e Ezequiel, eles falaram sobre o Messias muito mais do que os outros falaram. Por isso são chamados de profetas maiores, ok? Nós temos aí os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Os livros proféticos são um complemento dos livros históricos, pois todos os profetas tiveram seu campo de atuação no período monárquico, ok? Período onde os reis reinaram. E após o exílio da história de Israel, ok? Vamos observar algumas coisas importantes. Já estamos encerrando esta parte da aula e você vai se lembrar de algumas coisas, tá? A Bíblia, ela tem 66 livros, ok? 66 livros. Anote isso, decore, é muito importante. Ela é dividida, tá? Em duas partes. E o Antigo Testamento, tá? Vou abreviar aqui, ó. AT é a abreviação para Antigo Testamento. Possui 39 livros, ok? 39 livros, tá? Que são divididos em 4 partes, tá? Que são divididos em 4 partes. Você, teólogo, seminarista, deve estar anotando no seu caderno tanto as referências bíblicas, o comentário e também a literatura, que é o conteúdo do livro. A matéria Bibliologia está no livro Sistemática 1, ok? Então você não pode esquecer. Vamos lá? A Bíblia possui 66 livros, é dividida em 2 partes, e o Antigo Testamento, que nós citamos hoje, possui 39 livros. Repita isso comigo, vai. Fala bem bonito aí onde você estiver. O Antigo Testamento tem 39 livros, ok? Que são divididos ou subdivididos em 4 partes. Vamos ver se você lembra. Vai. Eu sei que você sabe. Fala comigo aí, vai. É isso mesmo. Lei. Qual é a segunda parte? Vai, fala aí. Eu sei que você sabe. Você decorou, vai. Isso, livros históricos. E qual a terceira parte? Vai, fala para me ouvir bem? Vai, legal. Isso, são os livros poéticos, é isso mesmo. Tá vendo como você já decorou, está aprendendo? E a quarta parte, qual é? Vamos lá, eu sei que você sabe. Acabamos de falar e eu sei que você decorou. Vamos lá? Isso, são os livros profetas, são os livros proféticos do Antigo Testamento, é isso mesmo. E quando nós falamos dos livros proféticos, você não pode esquecer que é dividido em 2 partes, profetas maiores
e profetas menores, ok? Os profetas maiores são 5 livros, os profetas menores são 12 livros, são 17 livros profetas ou proféticos, tá? Que falam do Messias que haveria de vir. Toda a Escritura, nós temos um cunho cristocêntrico quando nós falamos do Antigo Testamento, mas esses profetas falaram diretamente sobre esse Messias que haveria de vir. Lembrando também que você não pode decair em um erro de dizer que eles eram profetas, tá? Muitos eram profetas e carrega o título, mas eram livros proféticos, ok? Pergaminhos de profetas. Mas o livro de Lamentações, por exemplo, que é um clamor em alta voz feito por Jeremias, ele estava dentro do calabouço. Então, Lamentações de Jeremias é um clamor em alta voz feito por Jeremias. Então, profetas que profetizaram, nós temos 16, mas livros proféticos, nós temos 17. Estamos encerrando mais uma parte desta aula de bibliologia e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Anote tudo isso que nós falamos, vamos continuar falando e cada aula vai ficando uma melhor que a outra, ok? Eu te aguardo no próximo vídeo.